tema da palavra que eu coloquei nessa manhã, me ajuda aí. Unidos por um propósito, que é o nosso up. Acima, vai para cima, vamos para cima, estamos indo para cima. Up, unidos por um propósito. Mas qual é o propósito? O propósito que nós temos é glorificar a Deus, exaltar a Deus. E com isso nós temos o nosso propósito, ele se cumpre quando nós servimos a Deus e nós estamos servindo as pessoas. Então esse é o propósito, unidos por um propósito. Up. Então nós estamos indo para cima do quê? Nós queremos servir, nós queremos uma igreja que tenha um coração constrangido a servir. Por quê? Porque todo o peso do serviço não pode ficar somente nos ombros da liderança, dos pastores. Porque senão vai se tornar um fardo. Lembra de Moisés? Jetro olha para tudo aquilo que Moisés está construindo com o povo e diz, olha, o que você está fazendo, você vai matar esse povo e você também vai se matar. Isso não é humano o que você está fazendo, é desumano. Levante liderança para te ajudar a conduzir esse povo. Então não pode ficar sobre os nossos ombros somente, porque senão vai ficar muito pesado e nós não vamos conseguir carregar, e principalmente não é o nosso papel. Nós queremos aqui impulsionar uma igreja que serve. Nós queremos impulsionar você a servir junto conosco, para que a igreja de Cristo, para que o corpo de Cristo possa ter realmente um crescimento saudável, exponencial, realmente exponencial, crescendo de forma adequada. Qual é o slogan da igreja? Nós existimos para abençoar a sua vida. Vamos falar junto, bem forte aí, você que está na IBBR há bom tempo. Nós existimos. Então vamos para a palavra do Senhor. Unidos com Cristo. Olha o que Efésios começa a dizer, porque somos feitura sua, criados em Cristo, nós somos criados por Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso vai falar do resultado da salvação. Servir vai ser sempre um resultado daquilo que Jesus fez e está fazendo dentro do meu coração. Eu preciso ter essa compreensão no início dessa conversa que nós estamos tendo. Precisamos entender então que as boas obras é um resultado daquilo que Jesus fez e está fazendo em mim. E aquilo que Ele faz em mim vai transformando o meu coração. E conforme eu sou transformado pelo poder da palavra, eu tenho esse desejo de alcançar outras pessoas. Então eu tenho o desejo de servir outras pessoas. Não é a causa, é o resultado. As boas obras são o resultado, porque eu sou salvo, eu vou viver e andar nas boas obras, mas eu não quero alcançar a salvação pelas boas obras, mas porque Jesus já me alcançou, então eu sou movido, o meu coração é inclinado a realmente manifestar a glória de Deus. De que forma? Unido com Cristo, servindo a você, servindo a igreja, servindo o corpo, servindo a comunidade, servindo as pessoas que estão andando numa sociedade onde a gente tem visto a cada dia o que nessa sociedade? Muito pouco. Falta de amor, falta de esperança, falta de fé, falta de direção. Como a palavra de Deus diz, um povo que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. E nós estamos sendo levantados como igreja para servir nesse tempo. Servir a esse propósito maior, glorificar a Deus e servir as pessoas. Mas isso tem que acontecer aonde? Dentro do meu coração e do teu coração. Isso precisa queimar em nós. Precisamos queimar de amor para servirmos essas pessoas. Salmo 51, 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Espírito disposto, uma vontade firme. Precisamos ter um espírito disposto. Disposto a quê? A pagar um preço. É fácil servir pessoas? Não é fácil. Muitas vezes nós vamos ter um momento em que as pessoas vão ser ingratos com nós. Ela vai ser ingrata com você, eles são ingratos conosco. A gente não faz por recompensa. Basta ver, Jesus fala dos 10 leprosos, os 10 foram curados, apenas um voltou para glorificar a Deus. Então se você está achando que no momento em que você decidir servir a Deus, se envolver em algum dos ministérios, ou mais de um ministério da igreja, que você vai receber um monte de holofote, não, meu irmão. Você vai receber, talvez, críticas, talvez você receba um abraço. Mas eu não quero te desanimar, eu quero te mostrar que esse é um processo que acontece na vida do ser humano. Porque eu tenho que servir a Deus pela motivação certa dentro do meu coração. Que é abençoar as pessoas, mesmo quando elas não querem. Eu nunca me esqueço uma vez
que eu cheguei todo entusiasmado para um rapaz e disse, posso orar por você? Ele olhou para mim, não. Gente do céu, pensa num gaúcho brabo, nervoso, irritado. Eu falei, mas é uma bênção. Não foi isso que eu pensei, quase outra palavra. Mas não era nenhum palavrão, não se preocupe, não se escandalize com o pastor. Eu pensei, quem não recebe, quem não deseja uma oração? Ele falou, eu não quero. E eu saí todo entristecido. Até que o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele falou assim, sabe qual é o teu problema, Marcos? Você está achando que ele te rejeitou. Foi a mim que ele rejeitou. Por que você está assim? Eu apenas mandei você falar. Eu apenas mandei você servir. Eu apenas falei para você ir lá orar. Eu não falei mais nada. Eu não falei se ele ia aceitar ou não. Mas você está todo doidinho aí no teu coração, achando que ele te rejeitou. Não. Servir a Deus, nós vamos ter oposição sim para servir a Deus. Mas vamos entender que é a melhor escolha que nós temos é servir a Deus. Pede para Deus, peça para Deus um espírito disposto. Um espírito voluntário, alguém que vai pagar o preço, alguém que vai se entregar, alguém que vai caminhar a segunda milha, alguém que está disposto realmente a estender a mão para as pessoas, mas não com pré-julgamento, mas de chamar elas e dizer, venha, aqui neste lugar há uma resposta para a tua vida. Não por causa dos pastores, existe uma resposta aqui porque Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. O Senhor Jesus, Ele é entronizado aqui nessa igreja. Nós erguemos aqui todas as semanas, através de orações e clamores e louvores, nós sempre erguemos aqui um trono de adoração a esse Deus. E por isso esse ambiente é preparado para nós servirmos e glorificarmos a Deus, apontando sempre para o alto. Voluntário, o que tem que ser um voluntário, pastor? Espontâneo, não é algo forçado, própria vontade, tem que ter desejo, tem que ser um querer pessoal. Você tem que se motivar, você tem que dizer, eu quero servir a Deus, eu não quero mais apenas estar na igreja, eu não quero apenas ocupar uma cadeira na igreja, estar sentado, é muito bom estar aqui no domingo de manhã, no domingo à noite, no quarta-feira, no higher, lógico que é bom, a gente é ministrado, Deus vai tocando nos nossos corações, mas Deus Ele toca nos nossos corações porque Ele espera algo, Ele espera uma resposta. E a resposta vai vir em forma de o quê? De eu servir a Deus, servindo pessoas. Olha o que o texto de 1 Pedro vai dizer. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. O texto é bem claro, ele não está dizendo que o dom vai ser para mim ser servido pelo meu próprio dom, ou que eu vou desfrutar daquele dom ao meu próprio favor. Não é isso que o texto está dizendo. Dom é para servir a pessoas. Quem usufrui do seu dom são as outras pessoas, entenda isso. É os outros que vão usufruir do teu dom, daquilo que Deus está te dando, da capacitação que Deus está derramando sobre a tua vida, sobre a igreja, para servir. Para servir. Eu quero falar de um homem de Deus. Antes disso eu quero falar o que é servir, trabalhar em favor de alguém, uma instituição, uma ideia, ajudar, auxiliar, apoiar. Nós servimos a Deus. Entenda isso, e servir a Deus não é pesado. Não é pesado. Porque Ele leva a nossa carga, Ele leva o nosso peso. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Não é um peso servir a Jesus. É a alegria de ter sido escolhido, chamado, vocacionado, convocado para servir. Quando eu olho para a minha vida, e eu fico pensando naquilo que Jesus fez, eu tinha tudo para dar errado. Tinha todos os motivos para ter dado errado. Aliás, eu comecei dando errado. Um cara com 18 anos, sai de Porto Alegre para cá, sem saber onde ia dormir, sem conhecer ninguém. Chega aqui numa cidade totalmente estranha, não sabia pegar um ônibus, não sabia me localizar em Curitiba. Chegou aqui com 2 sacolas de mercado, estava tudo que eu tinha. Alguns trocados no bolso, que eu nem vou falar quanto, para vocês não darem risada, que eu não lembro também, né? Em 93, não tinha nem o RV ainda. Eu tinha tudo para dar errado. E eu saio da minha terra e venho para cá, para uma terra distante. Eu venho com um propósito no meu coração, que era fugir dos meus problemas, das minhas dificuldades que eu vivia lá. E eu achava que apenas mudando geograficamente, aquilo tudo que me perseguia ia passar. Lógico que não, aquilo me acompanhou.
E ali eu comecei a cada dia procurar, buscar o consolo através da bebida, do álcool. Então, aquilo que eu fazia lá 3 vezes por semana em Porto Alegre, eu comecei a fazer todos os dias, nos dias par, nos dias ímpar aqui, e todos os dias da semana, e não tinha dia, e não tinha horário. Eu saía na hora do almoço para ir almoçar, eu trabalhava, e quando eu ia para o almoço eu tomava, eu voltava meio alegre, para trabalhar à tarde. O meu chefe me chamava: pare com isso, eu tenho que te mandar embora. E eu não estava nem aí. E isso foi o que acelerando o meu processo, e eu fui cada dia mais e mais buscando uma resposta para a minha vida em algo que estava fora, algo que estava no exterior. Mas a minha crise não era o exterior, a minha crise era o meu interior, que eu não tinha uma resposta para a minha vida. Até que eu tive um encontro com Jesus, e isso transformou o meu coração. E eu entendi que agora eu tinha o valor, e o valor que eu tenho não é o valor que as pessoas me davam, mas é o valor que Jesus me deu na cruz. E Ele me comprou pelo sangue dEle na cruz. Então o mínimo que eu faço é servir Ele com toda a intensidade, com toda a alegria, com todo o amor do meu coração. As pessoas falam para mim: pastor, mas às vezes você é muito enérgico. Eu falo assim: é verdade. Uma vez Deus ministrou no meu coração, Ele falou assim: toda vez que você subir, seja para orar, seja para pregar, seja para fazer qualquer coisa. Igreja Batista antigamente tinha oração silenciosa. Alguém lembra disso? Com uma oração silenciosa estamos encerrando o nosso culto dessa noite ou dessa manhã. Nem que fosse uma oração silenciosa, Deus falou assim: faça com vontade, tenha alegria, tenha paixão, tenha ânimo, tenha disposição por aquilo que você vai fazer. Então eu sempre, quando eu subo aqui, eu digo: pode ser a última vez que Deus está me dando a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra. Então eu tenho que ter amor por esse Deus, eu tenho que ter paixão por aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu preciso ter um DNA de servo. DNA de servo. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Samuel. Então perguntou a Jessé. Samuel está falando com Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Estava trabalhando, servindo. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. 1 Samuel 16, onde Davi estava servindo a sua família. Davi estava servindo a sua família, ele estava servindo ao seu pai, ele estava servindo aos seus irmãos, ele estava servindo. E a pergunta que eu faço para mim, como uma retórica: a quem eu estou servindo? A quem nós estamos servindo? Servimos a nossa casa, servimos as nossas esposas, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Servimos na nossa igreja, servimos lá no ambiente de trabalho, onde você está, naquela empresa, que Deus te colocou lá, você está servindo lá. Nós precisamos ter um DNA de servo. Precisamos ter disposição, disponibilidade, procurar ser útil onde você está, senso de responsabilidade. Não dá para servir de qualquer jeito. Não dá para servir de qualquer jeito. Você vai ver daqui a pouco Davi vai ser mandado pelo seu pai para levar pão, queijo para os seus irmãos na guerra. E antes de sair, ele faz algo que me impressiona. Senso de responsabilidade. Ele não fica esperando a oportunidade, ele cria a oportunidade. O que acontece? Muitas pessoas chegam: pastor, eu quero servir. Venha servir com a gente. Mas em qual área? O que tem para fazer? Pastor Lobo já falou aqui uma vez, e eu vou falar, isso não tem nada a ver comigo, não é para me honrar não, porque eu era um cara orgulhoso. E Deus precisou me colocar de zelador da igreja, abrindo e fechando a igreja, varrendo calçada da igreja. Deus precisou me colocar lá naquele lugar e disse assim: agora eu vou te ensinar. Você não aprendeu ainda. Não é o seminário que vai te formar. Eu fiquei 4 anos no seminário, eu agradeço o seminário, aprendi teologia. Mas aquele 1 ano que eu fiquei de zelador, Deus foi tratando o meu coração, Ele foi quebrando várias barreiras, várias fortalezas no meu coração. Ele foi destruindo uma a uma, Ele foi quebrando o meu coração. E Ele foi me mostrando que eu servia pelo motivo errado. Ele dizia: Marcos, eu quero que você sirva sim, mas eu quero que você sirva pelo motivo correto, pelo motivo certo. Não com as intenções que estão dentro do teu coração. Davi, ele vai criar uma oportunidade para servir. As pessoas chegam e ficam olhando. Eu nunca me esqueço, quando eu saí de uma igreja
Eu e a Maria decidimos sair da igreja que nós éramos membros ali perto da nossa casa, em Santa Felicidade. A igreja que eu me converti, me batizei, apresentei meus filhos, me casei, tudo lá. E nós fomos para outra igreja. E umas pessoas chegaram para mim: o que você vai sair daqui da igreja de 120 membros, uma igreja aconchegante, gostar para uma igreja grande? Lá você vai ser apenas um número. Eu olhei para a pessoa e falei: não vou ser. Eu vou criar oportunidade para servir naquele lugar. Então cria oportunidade. Às vezes as pessoas olham aqui, chegam aqui e dizem: a igreja está crescendo, aonde eu vou servir? Meu irmão, cria oportunidade, se disponha, tenha um coração de servo, que Deus vai te conduzir. Você precisa ter um DNA de servo, para que Deus te aponte o que Ele quer para você. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava, para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Olha só, gente, ele serve ao rei, ele continua servindo a sua casa. Isso me impressiona na vida de Davi. Ele poderia chegar para o pai, com aquele monte de irmão, e dizer assim: pai, é o seguinte, o Saul está precisando de mim agora no palácio, eu vou servir ao rei, então eu não tenho mais tempo para cuidar das ovelhas, pai, coloca um dos meus irmãos, coloca outra pessoa para apacentar o rebanho agora, porque agora eu estou sendo convocado pelo rei de Israel, eu vou lá servir no palácio. Não, o texto é bem claro, ele ia ao acampamento de Saul, e ele voltava, ele servia ao rei, mas ele nunca deixou de servir a sua casa. O que acontece, muitas vezes queremos servir sim a Jesus, mas deixamos de servir a nossa casa, deixamos de servir aqueles que são caros para nós, que é a nossa família. Precisamos continuar servindo a nossa família, sim, e precisamos servir ao nosso rei, sim, o nosso Senhor e Salvador. Uma coisa não vai invalidar a outra, pelo contrário, vai testificar aquilo que você está fazendo para Deus, a obra que você está construindo com Deus. Nós não construímos nada sozinhos. Tudo que nós fazemos com Deus. Não tem como construir algo sozinho. Não existe o grande pastor como homem, o super pastor, não. O sumo pastor é Jesus Cristo, Ele é o sumo pastor. Ele já fez tudo, Ele já conquistou tudo, e Ele derrama dessa graça, e Ele derrama da unção e do poder dEle, para aperfeiçoamento dos santos, para que nós possamos servir a obra, servir o corpo, servindo as pessoas. DNA de servo. Nesta ocasião, Jessé disse a seu filho: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. O pai dele está dizendo: meu filho, você tem foco, eu preciso que você tenha foco. Quem serve tem um foco, tem um objetivo, não fica distraído. O que acontece muitas vezes, eu tenho dificuldade de servir, porque eu fico distraído com um monte de coisas que estão ao redor. Eu vou falar uma coisa para vocês, entendam o que eu vou falar com muito carinho. Hoje em dia é muito mais difícil de pastorear as igrejas do que há 30, 40 anos atrás. Você vai dizer: pastor, é bobagem. Não é bobagem. Sabe por quê? Vocês escutam o pastor Lobo, escutam a mim, escutam o Igor, escutam os pastores que ministram aqui. Sabe o que acontece? Chega em casa, tem um monte de pastores no YouTube. Eu não estou criticando, só que eles também estão pregando a palavra de Deus. E daí você sai daqui com um ensinamento, e você chega em casa, daí você escuta de repente alguém que está falando algo um pouco diferente daquilo que está sendo ensinado. Por quê? Porque ele tem uma visão diferente da nossa. Ele não é melhor nem pior que a nossa, mas ele tem uma visão. Então não adianta você vir aqui servir: mas eu tenho uma visão, eu quero colocar essa visão na IBBR. Não, a IBBR tem uma visão que é dada por Deus na vida do pastor Lobo, da pastora Fabíola, e nós estamos juntos e conduzindo o povo, apontando para a eternidade, apontando para o futuro, para algo que é maior do que nós. Entenda, se você é muito bem-vindo para servir aqui, mas sirva debaixo daquilo que Deus está dando na vida do nosso pastor, e ele compartilha com a gente compartilha com os ministérios, e compartilha com vocês, e nós vamos crescendo juntos, porque senão, visão mais visão sempre vai dar divisão, não adianta. Quem serve tem foco, nós precisamos ter foco. Nós não podemos nos distrair. Que bom que aquele outro ministério ABC está crescendo. Eu louvo a Deus pelo ministério ABC. Só que cada igreja tem uma vocação. Não adianta a gente pegar a vocação que Deus deu para a IBBR e querer que a igreja aqui do lado tenha a mesma vocação. Não é a mesma vocação. Tem igreja que tem vocação para adoração muito forte, glória a Deus. Tem igreja que tem a vocação missionária muito forte. Tem igreja que tem uma vocação na área de libertação muito forte. Seja a vocação, nós temos a nossa vocação que Deus nos deu como igreja, uma identidade para servir a Ele. Então eu não vou me comparar com a igreja
A, B ou C, não, porque eu tenho um foco, porque eu não me distraio, porque eu estou debaixo dessa unção, eu estou debaixo dessa direção, e essa direção está apontando para onde nós estamos indo. Entenda isso. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade dele, veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Preocupação com o bem-estar das pessoas. Jessé estava preocupado com seus filhos. Nós devemos nos preocupar com as pessoas que estão andando ao nosso lado. Devemos nos preocupar com as pessoas que estão servindo conosco no ministério. Devemos nos preocupar com elas, como é que está a vida delas, se elas estão em dificuldades em alguma área. Se está em dificuldade, nós precisamos ajudar as pessoas. Nós precisamos nos preocupar com o bem-estar de quem está do nosso lado. Quem está servindo com a gente. Nos ministérios. Isso é DNA de servo. Preocupação, não preocupação no sentido, fulano está fazendo algo errado, não, preocupação no sentido, está tudo bem, Igor? Como eu posso te ajudar, pastorzão? Que área eu posso te ajudar? O que você precisa? Levantando-se de madrugada. Davi levantou-se de madrugada, gente. Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Davi, ele não abandona o seu rebanho. Mesmo debaixo da ordem do pai, dizendo, pegue rapidamente tudo isso daqui, pegue esses grãos, leve lá para o comandante, leve para os teus irmãos, me traga notícias dos teus irmãos. Davi podia simplesmente ter abandonado o rebanho do pai, ter dito, o pai me deu uma outra ordem, eu vou correndo fazer aquilo que o pai me mandou fazer. Davi deixou o rebanho com outro pastor. Precisamos formar a geração que vem depois de nós. Não podemos terminar em nós. Eu quero dizer que eu vou ser um pastor medíocre se eu não conseguir passar, se eu não conseguir ajudar a formar a próxima geração. Quando eu olhar para trás eu vou dizer o que eu fiz, o que eu estou deixando de legado. Nós precisamos formar a próxima geração de pastores que vão suceder nós ali na frente, com certeza. Nós não vamos ficar aqui para sempre, então nós temos essa responsabilidade, nós não podemos abandonar o rebanho, nós não vamos e não desejamos deixar ninguém para trás, ninguém, só vai ficar para trás se você decidir ficar para trás, porque se depender de nós, né, pastor? Nós vamos com todos vocês até o fim, até a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Davi, ele não abandona, sai da casa para servir seus irmãos, e ele se torna o campeão de Israel. Ele saiu para entregar queijo, e ele volta agora ovacionado pela nação, porque ele volta com a cabeça do gigante na mão. Ele saiu simplesmente para entregar queijo e ver que seus irmãos estavam vivos. Mas Deus tinha um propósito muito maior, porque aquele menino estava servindo a Deus, e ele continuou firme no propósito que Deus tinha colocado nas suas mãos. O que Deus tem colocado nas tuas mãos? O que Deus já colocou nas tuas mãos? Nós não vamos abandonar o rebanho. Vocês não vão ser abandonados. Nós vamos estar aqui para formar a próxima geração. É isso que eu aprendo com esse homem de Deus, Davi. Mas em segundo lugar, o nosso voluntariado precisa ser intencional. Precisamos ter o DNA de servo para servir, mas também precisamos ter um voluntariado intencional. Tudo que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças ao Deus Pai. As palavras e ações estão ligadas. Não tem como desassociar o que eu falo do que eu faço. Não dá para desassociar. A minha fala tem que estar conectada com as minhas ações. Se eu falo de amor, eu tenho que ter um coração amoroso e viver o amor de Jesus. E derramar esse amor sobre a vida das pessoas que estão ao meu redor, ao meu lado. E todas que Deus permitir. Precisam estar então em acordo. Quando obedecido, este alinhamento tem um novo aspecto. Ele traz um novo aspecto para o meu serviço. O meu coração, ele se enche de gratidão a Deus. Porque eu entendo que aquilo que eu estou falando está em acordo com a palavra. E quando está em acordo, as minhas práticas, as minhas ações também estão em acordo. Isso vai testificar o meu serviço para Deus. Isso vai autenticar aquilo que eu estou fazendo. Quando as minhas palavras e as minhas ações estão conectados com o Espírito de Deus, estão conectados com aquilo que Deus me pediu, aquilo que Ele mandou e falou para mim fazer.
Isso tem um novo aspecto no mundo espiritual, nós percebemos o mover do mundo espiritual na nossa vida e na nossa casa. Precisamos desenvolver um voluntariado intencional, ter a intenção de estar com as pessoas, ter a intenção de levantar pessoas para caminhar ao teu lado, para caminhar ao meu lado. Chamando os 12 para junto de si, enviou-lhes de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Marcos 6, 7. Interessante que esse texto aqui, eles são enviados na primeira missão sem Jesus. O que eu aprendo aqui? Eu fico olhando e dizendo, quando a gente está com Jesus, está tudo tranquilo, gente. Está na igreja louvando, glorificando, ouvindo a palavra. Mas quando você é enviado para a tua missão, lá naquele teu emprego, lá na tua faculdade. Sabe aquela faculdade? Tem um monte de jovens lá que não quer saber de Jesus. Que estão vivendo no meio da prostituição, da droga, da drogatização, do álcool, sabe? Pois é lá. Sabe aquele teu chefe que você diz assim, pastor, eu não aguento o meu chefe? É lá. Precisamos entender, nós estamos sendo enviados. Só que Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias até o fim. Ele não nos abandonou, mas os discípulos estão sendo enviados agora para uma missão. Nós estamos servindo com um propósito, porque nós temos uma missão. Receberam o quê? A capacitação. Esses homens andaram com Jesus. Eles receberam treinamento, capacitação. Eles pedem para Jesus, nos ensina a orar. Jesus ensina eles a orar. Agora Jesus chega para ele e diz, eu estou dando autoridade para vocês sobre enfermos, sobre enfermidades, sobre os espíritos imundos. Vão agora e façam discípulos. Façam discípulos. Façam voluntários. Façam homens e mulheres que desejam, que têm o desejo no coração de servir também como vocês estão me servindo. É isso. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Lucas 10, 1. Servir através do voluntariado deve ser intencional para a igreja. Jesus ele envia agora os 70 e ele está enviando para os lugares onde ele desejava chegar. Só que o que Jesus faz? Jesus é muito inteligente. Ele já faz uma pesquisa de campo, ele já manda os discípulos, vem cá, vão indo para essas cidades. E lá vocês já vão começar a anunciar a chegada do reino de Deus. Vocês têm autoridade para curar os enfermos, vocês têm autoridade para expulsar os demônios, os espíritos malignos, vocês têm autoridade. E quando Jesus chega nas cidades, ele simplesmente ia dizer, olha lá, os discípulos de Jesus já passaram por aqui, agora Jesus está aqui. Mas o milagre já aconteceu, as bênçãos já foram derramadas sobre aquele lugar, porque aquele lugar já foi impactado pela presença dos discípulos. Os lugares tinham que ser transformados. Gente, aonde nós pisamos precisa ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Precisa ser transformado, o ambiente precisa ser transformado. Precisamos desenvolver um voluntariado intencional com as pessoas. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebemos autoridade para servir. Você recebeu autoridade. A mesma autoridade que está sobre a vida do pastor Lobo e da pastora Fabíola, que ele derrama sobre a nossa vida, é derramado também da mesma forma sobre a vida de vocês. Chame a Josué, filho de Num, homem o qual há o Espírito, que eu vou repartir com o povo que se levanta. Deus está repartindo do Espírito dele sobre a tua vida. A mesma unção que nós temos, que nós recebemos, vocês têm. A mesma unção para expulsar demônios, para curar enfermos, para servir, para glorificar a Deus, para exaltar o nome de Deus. A mesma unção que nós temos, vocês receberam também. No momento em que vocês estão servindo a Deus, vocês estão apontando para algo maior, algo superior. E tem a ver com Ele, entenda, tem a ver com Jesus. Nunca esqueça disso. Tudo tem a ver com Ele. Recebemos autoridade para servir. Terceiro lugar, a honra de servir. Você acha que fica sem nada? Você acha que Deus não vê? Vocês acham realmente que Deus não vê aquilo que a gente faz para Ele? Você acha que Deus não vê? Mateus diz, vai para o secreto, entra no secreto do teu quarto, ora e teu Pai vai te recompensar.
Olha o que a palavra de Deus diz. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por quem? Por João. João, porém, tentou impedi-lo. Olha, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, o Senhor quer que eu te batize? Dizendo, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Aqui é o início do ministério terreno de Cristo. Olha a honra de servir a Deus, gente. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. O meu coração encheu de júbilo quando eu li esse texto de Jesus procurando João para ser batizado. Deus começou a ministrar no meu coração dizendo, está vendo a honra de me servir? Está vendo a honra de me obedecer? De servir as pessoas? Olha o que o texto diz, gente. Jesus é maravilhoso. Me ajuda aí, Maurício. Voou o negócio aí. Estou tão empolgado que até passei uns 50 mil slides. É assim mesmo, não. Ao vivo acontece. Respondeu Jesus, deixa assim, por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. João tem a honra de batizar Jesus. Você já tinha prestado atenção nisso? João, ele tem a honra de batizar o Salvador. Ele tem a honra, porque ele era a voz que clamava no deserto, antes mesmo de Jesus vir. João já estava servindo, João não estava, ele foi criando a oportunidade, ele foi chamado, sim, eu entendo isso, como você também é chamado. Profeta para as nações, precisa se levantar. João entendeu, e agora ele vai lá e ele recebe o reconhecimento do alto, pelo serviço ao reino de Deus. Que honraria! Quem não gostaria, se eu perguntasse aqui, alguém gostaria de ter tido essa honra, de batizar Jesus? Quem levantaria a mão aí? Ninguém? Olha lá, tem uns corajosos. João teve essa honra, porque ele já servia antes, porque ele se preparou antes, porque ele estava com o coração na motivação certa, adorando e servindo a Deus. A honra de servir não vai ficar sem honra, pode acreditar nisso, não fica sem honra. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. João é reconhecido pelo próprio Salvador. Quem cita João aqui é o próprio Jesus, está citando ele. Olha a honra que esse homem recebeu. Olha a honra que João recebeu. Dos nascidos de mulher, não teve profeta igual a João Batista. E o texto vai dizer, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu não sou digno de amarrar as sandálias de João Batista. João é reconhecido pelo Salvador. Coloca ele como o maior entre os profetas de Deus. Vocês estão entendendo? Quem vai te honrar é o próprio Deus. Quem traz honra sobre as nossas vidas quando nós servimos a Deus é Ele. É Ele que nos honra. E aí quando eu entendo isso, eu não estou preocupado apenas em querer fazer algo para me aparecer para os homens, ou ser reconhecido pelos homens, não. Eu estou sendo reconhecido por Deus. João foi reconhecido pelo próprio Jesus. Ele foi honrado pelo próprio Jesus, é Deus que nos honra. Entenda isso, aquilo que você faz, entregando um copo de água, num sinaleiro, orando por alguém onde ninguém está vendo, ninguém sabe, lá no lugar onde Deus te colocou. E você simplesmente estendeu a mão para ajudar alguém, para servir aquela pessoa, você vai ser honrado pelo próprio Deus, é Ele que está vendo. Deus, Ele não se esquece, Deus, Ele não fecha os olhos para aquilo que a igreja está fazendo. A honra de servir. Nós recebemos honra, Walter, quando nós servimos a Deus. Nós recebemos honra do próprio Deus. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A honra de servir. Sabe qual é a honra de servir a Deus? Quando chegar no final da minha vida, eu quero olhar para trás e dizer, Deus, muito obrigado. Aquilo que o Senhor me deu de mais precioso, que é a minha família, a minha esposa e os meus filhos. Eu ensinei tudo que eu podia, Deus. E eles estão te servindo. E o meu sonho é ver os meus netos servindo a Deus e os meus bisnetos servindo a Deus.
pelo legado de fé e de amor que nós temos que passar para a próxima geração. Essa é a honra de servir a Deus. É ver o teu futuro, é ver as tuas gerações realmente servindo a esse Deus. E isso não tem preço que pague isso. Não tem preço que pague. Poder olhar para o teu filho, para a tua filha, para a tua linhagem, e dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eles estão aqui, eles estão te servindo, e eles estão caminhando com o Senhor. Obrigado. E aí nós podemos sim descansar no nosso Deus. Deus, Ele não esquece, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Hebreus 6:10. Deus, Ele não é injusto, Ele não esquece o trabalho, Ele não esquece o serviço que você tem executado para Ele. Aquilo que você tem feito em nome dEle, abençoando pessoas, é uma promessa gloriosa e maravilhosa para os que servem ao reino. É uma promessa linda e maravilhosa. Para quem serve a Jesus, Deus, Ele não esquece. Ele não esquece. Talvez você esteja aqui nessa manhã dizendo, pastor, mas as coisas não estão boas para mim. Acho que Deus me esqueceu. Deus não te esqueceu, meu irmão. Deus, Ele não esqueceu da tua vida, e Ele não esquece aquilo que você tem feito para Ele, aquilo que você tem semeado no mundo espiritual. Deus não se esquece. Deus, Ele é tremendo. Deus não esquece. Precisamos servir com excelência, servir com grandeza, sendo um estilo de vida, com alegria, servir com amor. Podíamos tirar todos os outros versos, podíamos tirar tudo aqui. Se você esquecer de tudo que eu falei, sirva a Deus com amor. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai amar o teu próximo, você vai conseguir amar. E aí você vai desejar servir as pessoas que estão ao teu redor, com amor e com alegria. Deus que serve. Já estou terminando. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Poderíamos... Parafraseando, nós o servimos porque Ele já nos serviu primeiro. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Mateus 20:28. 1 João 4:19. Deus que serve. Deus, Ele veio para nos servir. Através de Jesus, Jesus veio nos servir. Você já pensou nisso? Você já pensou que você serve a um Deus que já te serviu primeiro? Você já viu o tamanho? Quando você pensa nisso, você consegue ter um alcance, uma compreensão da tua vida e da tua história. Que o Deus que te ama e te ama tanto, que Ele veio num corpo de homem, fragilizado como o meu e o teu. E Ele veio aqui e veio para nos servir. E Ele veio dar a vida dEle em resgate de muitos. E o que Ele nos pede nessa manhã: Marcos, venha me servir, me sirva com todo o teu amor, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua energia, com toda a tua força, com toda a tua disposição. E eu quero terminar, poderia dizer, nós existimos para servir a sua vida. Eu quero pedir autorização para o pastor. Nós existimos para abençoar a sua vida, mas nós podemos colocar, nós existimos para servir a vida de vocês, de cada um de vocês que estão aqui. Nós existimos para servir a sua vida. E por fim, hoje está complicado, o negócio está me dando E por fim terminou. Vamos orar, fecha teus olhos, baixa a tua cabeça. Pense em tudo que você escutou nessa manhã. Deus se fez carne, Ele veio te servir. Ele veio me servir. Ele serviu ao ser humano. E Deus, quando Ele olha para a gente, Jesus, Ele serviu por amor. Quando Jesus estava no Getsemane, Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
E Deus fala, não, você vai até o fim por amor. Jesus, ele pagou o preço de nos servir. Jesus, ele serviu aqueles que eram... Todas as pessoas Jesus serviu. Os impuros, os indignos, os que se achavam dignos, os que se achavam puros. Jesus, ele serviu todo tipo de pessoa. Pessoas destruídas, pessoas que se achavam melhores do que as outras, pessoas que eram enfermos, doentes, pessoas que eram doentes da alma, do espírito, Jesus serviu. Jesus serviu os líderes religiosos, Jesus serviu todas as pessoas.